Vamos dar início à nossa terceira videoaula do conteúdo de 17065, álgebra linear, ainda no módulo 1, que vamos tratar aqui sobre operações elementares em matrizes linha reduzida forma escada. Às vezes no estudo de matrizes é muito útil que a gente troque, faça modificações na matriz, para que possamos reduzir nossas contas ou tornar as contas de maneira mais simples e conseguir obter algumas conclusões. Nesse sentido aí é que aparecem as operações elementares. E são 3 operações que a gente vai descrever aqui agora. A primeira delas é que a gente vai chamar de permuta de linhas. Tá? Então a gente tem uma matriz M por N e a gente vai fazer uma operação, que essa operação é simplesmente a gente pegar e trocar a ordem de duas linhas. Então, por exemplo, esse exemplo que está mostrando aqui, essa indicação, está dizendo que a gente está trocando a linha I pela linha J. Ou seja, no lugar da linha I eu estou colocando a linha J e no lugar da linha J eu estou colocando a linha I. Então a gente fez uma operação, uma modificação na matriz inicial, obteve uma nova matriz, em que a gente fez essa modificação e essa modificação a gente vai chamar de uma operação elementar. Tá? Então essa aqui é a primeira operação elementar, permuta de linhas. A segunda operação elementar que a gente vai ter aqui é a multiplicação de uma linha por escalar. Então a gente inicia com a matriz e está trocando a linha I pela linha I multiplicada por uma constante K. Ou seja, cada elemento da linha a gente está transformando pela multiplicação por esse elemento K, por esse número real K. A terceira operação é a gente efetuar a soma de linhas. Então eu posso escolher uma linha I e outra linha J, e no lugar dessa linha I eu estou substituindo por a linha que é obtida pela soma dos elementos da linha I com a linha J. Então, tinha uma matriz inicialmente, estou transformando em uma outra matriz por uma operação, tá? Uma transformação na matriz, que corresponde a somar duas linhas, e eu estou obtendo uma nova matriz. Então, essas são as 3 operações elementares que a gente vai poder efetuar em cima de uma determinada matriz. Permuta de linhas, multiplicação por escalar e soma de linhas. Sempre que a gente tiver duas matrizes, com entradas reais, a gente puder obter uma matriz a partir da outra por um número finito de operações elementares, a gente vai dizer que essa matriz é linha equivalente à outra. Então, se eu tenho A e B duas matrizes, e eu posso obter B, chegar em B a partir de um número finito de operações elementares sobre a matriz A gente diz que B é linha equivalente a A. Claro, a gente dizer que duas matrizes são linhas equivalentes não significa necessariamente que elas são matrizes iguais. De fato, podem ser matrizes diferentes. A gente está estabelecendo aqui uma relação de equivalência. A gente pode chegar em B a partir de operações elementares efetuadas sobre A. Consideremos, por exemplo, a matriz 3x3, tá? Que ela tem primeira linha 1, 2, 1, segunda linha menos 1, 0, 3 e a terceira linha 1, menos 2 e 1. Então, tenho aqui uma matriz 3x3, vou chamar de A. Eu vou afirmar aqui que essa matriz ela é linha equivalente à identidade. Bom, o que é que isso significa? Que a partir dessa matriz aqui, com algumas operações elementares, a gente consegue chegar à matriz identidade. Nesse caso aqui é a matriz identidade 3x3. Tá? Então vamos tentar fazer aqui algumas operações elementares sobre essa matriz, de modo a gente transformar essa matriz na matriz identidade. Tá? A primeira operação que a gente vai fazer aqui, é fazer a soma da linha 1 com a linha 3. Tá? Então a gente vai sempre indicar aqui, para dizer qual a operação que a gente está fazendo, dessa forma. Então, estou pegando essa matriz, estou transformando a linha 1 em linha 1 mais linha 3. Então, essa é a primeira linha aqui. Eu vou somar a primeira linha com a terceira linha. 1 mais 1
2. 2 mais menos 2, 0. 1 mais 1, 2. Só fiz nesse momento essa operação, uma operação elementar, que é a soma de linhas. As demais linhas permanecem da forma como estão. Lembra que aqui o objetivo da gente é sempre chegar, nesse caso como eu estou afirmando que essa matriz é a linha equivalente de identidade, a gente quer transformar de fato essa matriz aqui na matriz identidade. Então a ideia é sempre fazer aparecer aqui, dentro dessa matriz, elementos 1 e elementos 0. Bom, feito isso aqui agora, eu vou pegar já essa primeira linha e vou fazer uma multiplicação por escalar, de modo a normalizar esses termos aqui, para poder fazer aparecer o 1. Então, pego a linha 1, vou transformar a linha 1 em meio vezes a linha 1. Então, estou fazendo a multiplicação por escalar sobre a linha. Então, 2 vezes meio dá 1, 0 vezes meio dá 0, 2 vezes meio dá 1. Então, as outras linhas permanecem como estão. 1 menos 2 e 1. Agora, vou fazer a seguinte operação. Né? Se eu pegar essa terceira linha e subtrair, né, dessa primeira linha, a gente vai ter que anular esses dois termos aqui. Então, faço essa outra operação elementar. De fato, essa operação elementar que eu estou considerando aqui são duas operações. Né? Primeiro eu estou multiplicando essa linha por menos 1 e depois estou fazendo a soma dessa linha com essa linha. Então aqui de fato essa operação aqui é bem definida, tá? São apenas duas operações elementares que a gente está fazendo aqui simultaneamente. Multiplicando a primeira linha por menos 1 e depois somando a linha 3 com a linha 1. Então, essa operação aqui mantém primeira linha, mantém segunda linha, e a terceira linha fica 1 menos 1, 0, menos 2, menos 0, menos 2, e 1 menos 1, 0. A ideia é sempre fazer com que essa matriz ela apareça uns e zeros, né? Então aqui agora o que eu posso fazer também é pegar agora, modificar a linha 2, de modo que a linha 2 vai ser agora a linha 2 mais a linha 1. Isso aqui vai gerar o seguinte efeito. Primeira linha se mantém, segunda linha eu tenho menos 1 mais 1, 0, 0 mais 0, 0, 3 mais 1, 4. Aqui 0, menos 2 e 0. Vou pegar agora a segunda linha e vou fazer a multiplicação por 1 quarto. Então, linha 2 em 1 quarto, linha 2. Linha 1 se mantém, 1, 0, 1. Linha 2, 0, 0, 1. E a linha 3, 0, menos 2 e 0. Estamos quase chegando à expressão que a gente deseja. Vamos agora então fazer também a normalização aqui da linha 3. Eu vou pegar a linha 3 e vou multiplicar por menos 1 meio, linha 3. Estou fazendo a multiplicação de escalar por menos 1 meio na linha 3. Então tem 1, 0, 1 na primeira linha, 0, 0, 1 na segunda. Eu vou ficar com 0, 1 e 0 na terceira. Agora, a gente vai fazer a única coisa que falta aqui para poder ficar, né, parecida com a identidade, chegarmos na identidade, eu tenho que anular esse número aqui. Mas para anular aqui, eu faço a operação em que eu transformo a linha 1 em linha 1 menos linha 2. Então, estou fazendo agora a operação linha 1 em linha 1 menos linha 2. E essa operação aqui vai resultar na matriz 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Para finalizar, para poder ficar igual aqui a identidade, a gente vai fazer agora a permuta das linhas 2 com a linha 3.
Então, a linha 2 vira a linha 3 e a linha 3 vira a linha 2. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então, com um número finito, né, de operações elementares, a gente fez aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operações elementares, 8 operações elementares, a gente conseguiu sair da matriz A e chegar na identidade. Então, isso significa que a matriz A ela é linha equivalente à identidade, ou que a identidade é linha equivalente à matriz A. Consideremos a seguinte matriz. A matriz A, que é dada por uma matriz 3 por 2, com as seguintes entradas. 1, 0, 4, menos 1 e menos 3, 4. Então, a matriz B igual a 1, 0, 0, 1, 0, 0 é linha equivalente a A. Ou seja, a gente consegue chegar em B a partir de um número finito de operações elementares sobre A. Então vamos tentar ver identificar quais são essas operações elementares aqui. A gente tem que tentar fazer operações elementares sobre A, de modo que a gente consiga obter B, transformar essa matriz A nessa matriz B. Então vamos fazer a seguinte coisa. Então começo aqui com a matriz 1, 0, 4, menos 1, menos 3 e 4. E eu vou fazer a seguinte operação. A primeira operação que eu vou fazer aqui é linha 2 em linha 2 menos 4 vezes linha 1. Aqui, de fato, eu estou fazendo duas operações elementares simultâneas. Né? Primeiro, eu estou multiplicando a linha 1 por 4, e depois por menos 4, e depois estou fazendo a soma dessa linha com essa linha. Então, aqui resulta na matriz 1, 0, 0, menos 1, aqui menos 3, 4. Não mexi na linha 3 dessa matriz. Feito isso aqui agora, eu vou fazer a seguinte operação. Linha 3, em linha 3 mais 3 linha 1. Ou seja, mais uma vez aqui eu estou fazendo duas operações simultâneas. Né? Primeiro multiplicando a linha 1 por 3, depois somando a linha 3 com a linha 1. Então não alterei a linha 1, não mexi na linha 2, e a linha 3 vai ficar menos 3 mais 3, 0, 4 mais 0, 4. Vou fazer também agora a operação aqui, ainda sobre a linha 3, e que a linha 3 vai ser agora a linha 3 mais 4 vezes linha 2. Então, essa operação aqui mantém a primeira linha, mantém a segunda linha, e a terceira linha vai ficar 0 mais 0, 4 menos 4, 0, 0. Para finalizar aqui e chegar na matriz que a gente quer, a gente só precisa agora multiplicar a linha 2 por menos 1. E agora a gente vai ficar com 0, 0, 1, 0, 0. Então, a partir da matriz A, fazendo uma quantidade finita de operações elementares, a gente chega na matriz B. Isso aqui é o que significa que B é linha equivalente à matriz A. Dizer que B é linha equivalente a A é o mesmo também que dizer que A é linha equivalente a B. Mais uma vez, B ser linha equivalente a A significa que a gente consegue, a partir de operações elementares sobre A, chegar a B. Mas se B é linha equivalente a A, a gente também consegue chegar
em A partir de operações elementares sobre B. Bom, basta a gente pensar aqui agora que vamos fazer o procedimento contrário. Se a gente tem essas operações elementares sobre A para chegar a B, para a gente chegar a partir de B, basta que a gente faça as operações contrárias. Operações elementares que a gente pode chamar aqui de inversas. Então, posso partir de B e fazer a operação aqui, linha 2 em menos linha 2. E eu chego nessa matriz aqui, 1, 0, 0, menos 1, 0, 0. Se daqui para cá eu somei 4 L2, daqui para cá a gente vai fazer a operação que é L3 em L3 menos 4L2. E mais ou menos a gente chega nessa matriz aqui. Aqui para cá, se eu fizer L3 em L3 menos 3L1, a gente chega nessa matriz. E daqui para cá, a gente faz a operação que pega L2 e leva L2 mais 4L1. E a gente chega na matriz A. Ou seja, se a gente consegue sair de A para B, a gente também consegue sair de B para A. Basta que simplesmente as operações que a gente fez sobre A gente vá desfazendo a partir de B. Então, se B é linha equivalente a A é linha equivalente a B. Então, nosso objetivo, assim, com essa questão da equivalência de matrizes, da linha equivalência, vai ser chegar em uma forma matricial simplificada, que vai ser muito útil, principalmente no estudo dos sistemas de equações lineares. Então, esse modo, esse desenho da matriz é o que a gente vai chamar de linha reduzida à forma escada. Então, uma matriz linha reduzida à forma escada é uma matriz que satisfaz as seguintes condições. Né? É uma matriz M por N, tá? M linhas N colunas. E a gente vai pedir as seguintes condições. Que o primeiro elemento não nulo de uma linha que também não seja nula, ou seja, que todos os seus elementos não sejam zero, a gente vai pedir que esse primeiro elemento não nulo seja 1. Tá? Além disso, a gente vai pedir que cada coluna que contenha esse primeiro elemento não nulo dessa linha, a coluna respectiva tem todos os demais elementos iguais a zero. A terceira condição é que toda linha nula ocorre abaixo de todas as linhas não nulas. E a quarta condição, a gente vai pedir que se as linhas 1R a R são as linhas não nulas, e se o primeiro elemento não nulo da linha I ocorre na coluna KI, então K1 é menor que K2 é menor que KR. Esta condição aqui está pedindo basicamente que os elementos, né, os primeiros elementos não nulos, as suas colunas também sejam postas em ordem. Tá? Então, por exemplo, aqui essa matriz de 3 linhas e 5 colunas. Ela é uma matriz linha reduzida à forma escada. Bom, vamos verificar as condições. Temos aqui uma linha nula, né, 0, 0, 0. E as linhas que são não nulas, o primeiro elemento não nulo é igual a 1. Então, a primeira linha aqui, ela não é uma linha nula, tem elementos diferentes de 0. E o primeiro elemento não nulo é igual a 1. A linha 2, da mesma forma. O primeiro elemento não nulo é igual a 1. A coluna que contém o primeiro elemento não nulo da primeira linha, ou seja, nesse caso a segunda coluna, todos os demais elementos dessa coluna são iguais a 0. A mesma coisa para o primeiro elemento não nulo da segunda linha. Todos os demais elementos dessa coluna são iguais a 0. Todas as linhas não nulas estão acima das linhas nulas, ou seja, todas as linhas nulas estão abaixo das linhas não nulas. Nesse caso a gente só tem uma, elas estão abaixo da linha nula. E, por fim, a gente tem aqui o primeiro elemento não nulo da primeira linha na segunda coluna e o primeiro elemento da segunda linha não nulo está na quarta coluna. Então, basicamente, está dizendo que esses elementos estão dispostos em ordem das colunas. Ou seja, esse aqui está na linha 2, que é menor do que a linha 4, a coluna 4. Então, essa matriz aqui é uma linha reduzida à forma escada. Esta matriz ela não é uma matriz linha reduzida à forma escada. Primeira coisa é que ela fere aqui a condição de que o primeiro elemento não nulo da linha tem que ser igual a 1. Por exemplo, nesse caso aqui, que a gente tem uma linha não nula, o elemento primeiro aqui não nulo é menos 1.
E além disso, a gente tem uma linha nula que está acima da linha não nula. Tá? Então essa matriz aqui não pode ser uma linha reduzida à forma escada. Esta outra matriz aqui também não é linha reduzida à forma escada. Não satisfaz aqui a condição de que o primeiro elemento da linha não nula tem que ser 1, nesse caso aqui é 2. E além disso, os elementos não nulos não estão dispostos em ordem de acordo com suas colunas. O primeiro elemento não nulo da linha 2 está na coluna 1 e o primeiro não nulo da linha 1 está na coluna 2. Então não estão dispostos em ordem. Essa disposição aqui das colunas em ordem é justamente o que dá a característica de ser uma matriz linha forma escada. Né? A impressão que a gente tem aqui é que a gente tem as matrizes dispostas em uma forma de escada. E nesse caso aqui, não está satisfeito porque a ordem aqui está trocada. Esta matriz aqui também não é linha reduzida à forma escada. Bom, ela não tem linhas não nulas. O primeiro elemento não nulo de cada linha é igual a 1. Tá? Eles estão dispostos em ordem aqui as colunas, ou seja, o primeiro elemento está na coluna menor do que o segundo, que está numa coluna menor do que o terceiro. Mas a coluna aqui que contém o primeiro elemento não nulo da terceira linha tem o elemento menos 1, que não é igual a 0. Para ser linha reduzida de forma escada aqui, só o que faltava é que essa coluna aqui tivesse todos os elementos iguais a 0, à exceção desse elemento 1 aqui, que seria o primeiro elemento não nulo da linha 3. Então, para ser, mais uma vez recapitulando, para ser uma matriz linha reduzida de forma escada, a gente tem que ter que o primeiro elemento não nulo de uma linha não nula é 1. Cada coluna que contém o primeiro elemento não nulo dessa linha tem todos os demais elementos iguais a 0. E toda linha nula ocorre abaixo de todas as linhas não nulas. E os elementos aqui, né, que a gente chama por vezes de pivô, os primeiros elementos não nulos das linhas, ocorrem em ordem crescente de colunas. Então a gente tem o seguinte, que toda matriz M por N, tá, ela é linha equivalente a uma única matriz linha reduzida à forma escada. Então, isso quer dizer que para toda matriz que a gente considere A gente sempre consegue, por um número finito de operações elementares, chegar a uma matriz que está posta na linha reduzida à forma escada. Vamos pensar como é que a gente pode chegar de fato nessa matriz linha reduzida à forma escada. Lembra que essa matriz linha reduzida à forma escada é uma matriz que tem uma forma muito específica. Tá? Então a ideia é sempre a gente simplificar nossa matriz, tá? Tentar transformar essa matriz de forma a obter sempre uns e zeros. Tá? Então, por exemplo, vamos considerar aqui essa matriz genérica M por N. Então, a gente tem a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha N. Então, a gente quer, mais uma vez, chegar à linha forma escada. A primeira condição é que a gente quer que esse primeiro elemento de uma linha não nula seja igual a 1. Então, vamos pegar aqui essa primeira linha, a linha 1. Se a linha 1 for toda zero, a gente, por enquanto, não mexe nada. Lembra, a condição que a gente tem, basicamente, seria que se essa linha fosse toda nula, bastava que a gente jogasse essa linha para o final. Então, a gente fazia essa permuta de linhas, né? Trocaria a linha 1 pela linha M, por exemplo, e a gente estaria no passo de montar, de satisfazer a condição de ser linha reduzida à forma escada. Vamos imaginar que essa linha não seja toda nula. Então, se ela não é toda nula, tem algum elemento que é diferente de 0. Vamos dizer que o primeiro elemento que seja diferente de 0 seja um A13. Então, um elemento aqui da terceira coluna. Então, a gente precisa fazer operações elementares de forma a chegar na linha reduzida de forma escada. E a primeira condição que a gente tem é que esse primeiro elemento não nulo tem que ser 1. Então, o que a gente vai fazer, como esse aqui é diferente de 0, a gente vai pegar essa linha e vai dividir tudo por A13, ou seja, multiplicar por 1 sobre A13. Isso aqui gera o efeito que, onde eu tinha 1,3, agora eu vou ter 1. Bom, se eu estou dizendo que esse aqui é o primeiro elemento não nulo, todos os anteriores são iguais a 0. 0 dividido por A13, 0. 0 dividido por A13, 0.
A1, 3 dividido por A1, 3, 1. E os demais elementos ficam A1, 4 sobre A1, 3, A1N sobre A1, 3. Então, agora, outra condição que a gente quer, além disso aqui, bom, esse aqui é o primeiro elemento não nulo. Então, a gente quer agora que todos os elementos dessa coluna aqui, da coluna que contém esse elemento, sejam zeros. Então, a gente quer anular esses elementos aqui. Para a gente anular, basta que a gente faça a seguinte operação. Para cada linha aí que não seja a primeira, a gente vai fazer a troca. Que troca? A gente vai pegar a linha, por exemplo, vai pegar a linha 2 e vai pegar a linha 2 menos A23 vezes a linha 1. Então, aqui, por exemplo, vai ficar A21 menos A23 vezes 0. Mantém o A21. Mantém o A22. O A23 vai ficar A23 menos A23. Zerou. E os demais vão ficar A24 menos A23 vezes o elemento aqui da quarta coluna. A2N menos A23, o elemento aqui da enésima coluna. Então, a gente zerou esse elemento aqui. A mesma coisa para as outras linhas. Então, para a linha 3, eu pego a linha 3 e subtraio A3, 3 vezes, menos, vezes a linha 1. Então, pego essa linha aqui e subtraio de A33 vezes a linha 1. A linha 4 menos A43, linha 1. Linha M menos AM3, linha 1. Isso faz com que todos os elementos dessa coluna aqui, que contém o primeiro elemento não nulo da primeira linha, sejam iguais a zero. Então, já chegamos aqui na primeira condição, né? Temos um elemento, o primeiro elemento não nulo igual a 1, e os demais elementos dessa coluna aqui são todos iguais a zero. Então, vamos olhar agora para a linha 2. A gente pode reescrever isso daqui, só para simplificar essas expressões que estão constantes aqui. Então, a gente só trocou aqui a anotação, a matriz que a gente chegou com essa operação elementar, essas operações elementares, né? Primeiro aqui a gente dividiu por A1, 3, e depois cada linha aqui a gente fez essa operação de pegar a linha e subtrair pelo elemento da terceira coluna vezes a primeira linha. A gente chega numa matriz que tem essa cara. O primeiro elemento da primeira linha é igual a 1, demais elementos dessa coluna iguais a 0. Então agora vamos mexer na linha 2. Na linha 2 a gente vai repetir o mesmo processo. Bom, se ela for toda nula, a gente simplesmente pega essa linha e permuta para baixo. Caso ela não seja toda nula, ela tem algum elemento, primeiro elemento, que é não nulo. Então, a gente vai escolher esse primeiro elemento não nulo da segunda linha. Vamos dizer, por exemplo, que fosse B22, ou seja, esse elemento aqui. Então, a gente vai pegar essa linha e vai dividir toda por B22. De forma que esse elemento aqui agora ele fica igual a 1. Aqui, lembra que a gente já fez a modificação, já era 0. E os demais a gente está dividindo tudo por B22. A outra condição que a gente quer, então, é que pegar esse elemento e zerar agora todos os elementos da coluna. A gente vai fazer a mesma coisa. Para cada linha que seja diferente da segunda, ou seja, para cada linha diferente da segunda, a gente vai fazer a operação que pega a linha e subtrai do elemento da segunda coluna menos a linha vezes a linha 2. Então, por exemplo, para a primeira linha, a gente está pegando a primeira linha menos B12, nesse caso o B12 aqui já é 0, então a gente não vai modificar essa primeira linha. A terceira linha, a gente está pegando terceira linha menos B32 vezes segunda linha. Então aqui vai ficar B31 menos 0, B32 menos B32, 0 menos 0, e os demais elementos dessa forma. Para a linha 4 a gente vai fazer a mesma coisa, e para a linha M a gente faz a mesma coisa. Cada operação dessa que a gente faz está anulando o elemento aqui dessa coluna. Mais uma vez, então, com essas operações a gente transformou aquela matriz, essa matriz, que estava dessa forma, numa matriz que tem essa cara. Primeiro elemento da primeira linha é igual a 1, primeiro elemento não nulo da segunda linha é igual a 1, e a coluna que contém esses elementos tem todos os elementos diferentes aqui, iguais a 0. Mais uma vez, a gente vai repetindo esse processo. Para a terceira linha, a mesma coisa. A gente identifica qual é o primeiro elemento não nulo.
divide tudo por esse elemento, depois pega as colunas, as linhas, e diminui de forma que está zerando a coluna que contém esse elemento. Então a gente vai repetir esse processo para a quarta linha, para a quinta linha, para a milésima linha, e a gente vai obter uma matriz linha reduzida. Para que a gente chegue na forma escada, basta que a gente reorganize e faça a permuta das linhas, e aí a gente consegue chegar à linha reduzida à forma escada. Então, basicamente o que a gente está dizendo é que toda matriz, a gente consegue fazer com que ela seja equivalente a uma matriz linha reduzida à forma escada. Então, pegando a matriz genérica, fazendo as operações, a gente sempre consegue fazer com que os primeiros elementos não nulos sejam iguais a 1 e que as colunas que contêm esse elemento, todos os demais elementos sejam iguais a 0. Então, toda matriz é linha equivalente a uma matriz linha reduzida à forma escada. E essa matriz, de fato, é única. Então, o fato dessa unicidade vai permitir a gente associar, né, mais um número a uma matriz. A gente já associou a matriz um número real, que é o determinante. Tá? Nesse caso aí, só para matrizes quadradas. Agora, para uma matriz qualquer, a gente vai associar dois números, o posto e a nulidade. Tá? Então, dada a matriz A, qualquer, e a gente vai pegar aqui a matriz B, que é linha reduzida à forma escada, equivalente a A. Tá? Então, ou seja, a gente pegou A, transformou ela por operações elementares em uma matriz, na sua única matriz, linha reduzida à forma escada equivalente. Tá? O oposto da matriz A vai ser justamente o número de linhas não nulas dessa matriz linha reduzida à forma escada. E a nulidade de A vai ser o número de colunas de A menos o posto. Então, consideramos aqui a matriz A, 3 por 4, que tem os seguintes elementos: 1, 2, 1, 0, menos 1, 0, 3 e 5, 1, menos 2, 1 e 1. Vamos fazer a seguinte operação. Primeira operação, a gente quer calcular aqui o posto de A e a nulidade de A. Para isso, pelo que acabamos de definir, a gente precisa encontrar primeiro qual é a matriz linha reduzida à forma escada equivalente. Então a gente precisa aqui fazer algumas operações elementares de forma a transformar essa matriz aqui numa matriz linha reduzida à forma escada. A primeira operação que a gente vai fazer aqui é pegar a linha 3 e transformar ela em linha 3 menos linha 1. Então essa operação aqui mantém a primeira linha, 1, 2, 1, 0, menos 1, 0, 3, 5. Agora vamos fazer 1 menos 1, 0, menos 2, menos 4, 1 menos 1, 0, e 1 menos 0, 1. Então agora vamos fazer aqui a operação, que é pegar essa linha 3, já que a ideia é sempre colocar o número 1 aqui como primeiro elemento. Vamos dividir essa linha 1 por menos 4, ou seja, multiplicar a linha 3 por menos 1 quarto. Mantemos aqui 1, 2, 1, 0, menos 1, 0, 3 e 5. E aqui a gente fica com 0, 1, 0 e menos 1 quarto. Se a gente pegar agora a matriz, essa matriz e fazer a operação que é somar linha 1 em linha 1 mais linha 2, então, estou pegando a linha 1, vou somar com a linha 2. Essa operação aqui resulta na matriz 1 menos 1, 0, 2 mais 0, 2, 1 mais 3, 4, 0 mais 5, 5. Menos 1, 0, 3, 5, 0, 1, 0, menos 1 quarto. Se eu fizer agora a linha 1 e fizer a subtração com duas vezes a linha 3, a gente chega na matriz 0, 0 menos 0, 2 menos 2, 0, 4 menos 0, 4, 5 menos
1 meio dá 9. 5 mais 1 meio, né? E aqui vai ficar menos 2 vezes menos 1 quarto. Vai ficar meio, fica 5 mais meio, que dá 11 meios. E a segunda linha, menos 1, 0, 3, 5. 0, 1, 0 e menos 1 quarto. Já temos aqui primeiro elemento não nulo dessa linha igual a 1, coluna 0. Primeiro elemento aqui é menos 1, mas quando a gente multiplicar por menos 1, transforma em 1. Primeiro elemento não nulo aqui também está por aqui. Então aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é dividir essa linha por 4. Então primeira linha, multiplicar por 1 quarto. Já simultaneamente aqui também já vou pegar essa segunda linha aqui e vou multiplicar por menos 1. Então essa primeira linha eu estou dividindo por, multiplicando por 1 quarto. 0, 0, 1. Aqui 11 oitavos. Aqui fica 1, 0. Menos 3, menos 5. 0, 1, 0 e menos 1 quarto. Bom, para poder chegar à linha forma escada, agora basta que a gente elimine esse termo aqui e reorganize as linhas. Então, para eliminar esse termo aqui, eu vou pegar a linha 2 e vou somar com 3 vezes a linha 1. Então, agora fazendo a linha 2, em linha 2, mais 3 vezes a linha 1. Só recapitulando aqui, linha 2, mais 3 vezes linha 1. Então, fica menos 5, 1 mais 0, 1, 0 mais 0, 0, menos 3 mais 3, 0, menos 5 mais 33 sobre 8. Menos 5 mais 33 sobre 8. Então, fico com a matriz 0, 0, 1, 11 oitavos. Aqui eu vou ficar com 1, 0, 0. Menos 5 mais 33 dá menos 7 oitavos. E aqui a gente tinha 0, 1, 0 e menos 1 quarto. Bom, para poder chegar à linha forma escada, a gente vai trocar linha 1 com linha 3. Permutação aqui de linha 1 com linha 3. A gente chega em 0, 1, 0, menos 1 quarto, 1, 0, 0, menos 7 oitavos, 0, 0, 1, 11 oitavos. E depois trocar a linha 1 com a linha 2. Então a gente fica com 1, 0, 0, menos 7 oitavos, 0, 1, 0, menos 1 quarto, 0, 0, 1, 11 oitavos. Então, essa matriz é a matriz linha forma escada, reduzida à forma escada, equivalente à matriz A. A matriz A. Então, aqui agora, para a gente dizer quem é o posto e quem é a nulidade, a gente analisa essa matriz final aqui, linha reduzida à forma escada. Só para a gente conferir, primeiro elemento não nulo da linha não nula 1, primeiro elemento não nulo 1, primeiro elemento não nulo 1. Elementos da coluna que contém esse primeiro elemento, todos iguais a 0, exceto ele, todos iguais a 0, todos iguais a 0. Estão em ordem de coluna, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. E como não tem linhas não nulas, não tem o que se colocar aqui. Então, o posto da matriz
de A. Então, como é o número de linhas não nulas dessa matriz linha reduzida da forma escada, é 3. E a nulidade é o número de colunas de A menos o posto, que é 1. Tá? Então, para a gente poder chegar ao posto e a nulidade dessa matriz, a gente precisa encontrar a linha reduzida da forma escada, conta o número de linhas não nulas e depois fazer a diferença entre o número de colunas e o número do posto. Nesse caso aqui, A tem 4 colunas, 4 menos 3 dá 1. Mais uma vez, esses dois números aqui são características, tá, da matriz, assim como o determinante. São números que a gente associa à matriz e que a gente pode tirar certas conclusões, tá, sobre a matriz. Nesse caso mais específico, vai nos dar muitas informações quanto ao sistema associado a determinada matriz. Uma outra classe especial de matrizes são o que vamos chamar de matrizes elementares. Uma matriz A quadrada, M por M, vai ser dita uma matriz elementar se a gente consegue obter essa matriz A partir de uma única operação elementar sobre a matriz identidade. Então, a matriz elementar é uma matriz que pode ser obtida a partir da identidade por uma única operação elementar, ou seja, por uma troca de linhas, por uma soma de linhas ou por uma multiplicação por escalar de linhas. Então, o resultado que a gente tem aqui, tá? Matrizes elementares de fato são muito úteis. Na verdade, as matrizes elementares permitem que a gente traduza as operações que a gente faz numa matriz, a operação elementar que a gente faz na matriz, em termos de multiplicação de matrizes. Então, basicamente, a gente tem o seguinte: se eu tenho uma matriz B que a gente consegue obter a partir da matriz A por uma operação elementar, então a gente pode dizer que B é o produto da matriz E por A, onde é uma matriz elementar, ou seja, é uma matriz que é obtida da matriz de identidade pela mesma operação elementar. Ou seja, se eu tenho B chega em A por uma troca de linhas, por exemplo, essa mudança, essa operação que a gente está fazendo, a gente pode traduzir com o produto da matriz E pela matriz A, onde esse E vai ser justamente a matriz de identidade com a mesma troca de linhas. Então, basicamente, o que a gente quer fazer aqui é, para cada operação elementar definida, a gente quer traduzir como um produto de matrizes. E no caso, matrizes elementares, ou seja, modificações da identidade. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui a linha 1 e trocar com a linha 2. Então, tem uma matriz A e eu quero identificar essa permutação de linhas como um produto de matrizes. Então, a matriz que eu vou considerar aqui é justamente a matriz de identidade e também permutada as mesmas linhas. Ou seja, peguei a matriz de identidade, tá, e troquei a primeira linha com a segunda coluna. A primeira linha com a segunda linha. E agora vamos ver. Quando eu fizer esse produto, então, como é que a gente faz o produto de matrizes? A gente pega a primeira linha com a primeira coluna, e a gente obtém aqui o primeiro elemento da primeira linha e da primeira coluna do resultado aqui. Então, como todos os elementos aqui são iguais a zero, então a gente vai ter 0 vezes A1, 0 vezes A31, 0 vezes AM1 e 1 vezes A21. Então, o resultado dessa multiplicação dessa linha por essa coluna é justamente o A21. Da mesma forma, como eu fizer a primeira linha com a segunda coluna, a gente vai obter A22. Primeira linha com terceira coluna, A23. E primeira linha com última coluna, A2N. Ou seja, o produto dessa matriz aqui, que é a permutação da linha 1 com a linha 2 da identidade pela matriz A, coloca a linha 2 como primeira linha. Ou seja, eu tinha a linha 2 aqui, o resultado desse produto coloca a linha 2 como primeira linha. Quando eu olho agora para a segunda linha, que a gente faz o produto da segunda linha com a primeira coluna, o resultado desse produto dessa linha com essa coluna é justamente o A1. 1 vezes A1, mais 0 vezes A21, mais 0 vezes A31, mais 0 vezes AM1. Quando eu multiplicar segunda linha com segunda coluna, a gente obtém um elemento A12. Segunda linha com terceira coluna, segunda linha com última coluna.
Ou seja, o resultado desse produto aqui dá justamente a permutação da linha 1 com a linha 2 da matriz A. Os demais produtos aqui vão permanecer os mesmos. Que agora tá colocado no lugar que vai manter aqui a terceira linha. E as demais linhas também vão ser mantidas. Então, eu trocar a linha 1 com a linha 2 da matriz identidade. Isso aqui é uma matriz elementar. Se eu multiplicar essa matriz elementar pela matriz A, o resultado dessa multiplicação é justamente eu fazer a operação de troca das duas linhas da matriz A. Então, essa operação de troca de linhas, de permuta de linhas, a gente pode traduzir justamente multiplicando a matriz elementar, que é obtida pela mesma operação que a gente deseja fazer. Se eu quero trocar a linha I com a linha J, pego a matriz elementar, que é trocar a linha I com a linha J da matriz identidade, multiplico a esquerda pela minha matriz, e o resultado que eu obtenho dessa multiplicação é justamente o resultado da minha operação elementar. Se eu quiser fazer a multiplicação por um escalar sobre a linha, é da mesma forma. Pego a matriz elementar, que é o produto por escalar dessa mesma linha. Nesse caso aqui a gente está tomando como exemplo a linha 1. Então a linha 1 aqui vai ficar K000. E eu quero fazer agora o produto dessa matriz pela minha matriz A. O efeito disso daqui vai ser justamente que, quando eu pegar essa linha por essa coluna, o resultado vai ser K1, primeira linha com segunda coluna, K2, primeira linha com terceira coluna, K13, e assim por diante. Ou seja, o resultado dessa multiplicação aqui é justamente eu pegar a primeira linha da minha matriz e multiplicar pelo número K. As demais entradas aqui vão continuar as mesmas. Então, a multiplicação dessa matriz pela matriz A, ela dá justamente a multiplicação da linha 1 pelo número K. Por fim, também, se eu quiser fazer a soma de linhas, eu posso pegar, por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente está pegando linha 1 mais linha 2. Então, peguei a matriz elementar aqui, que é obtida da identidade por essa mesma operação. Então, essa primeira linha agora é 1, 1, 0, 0, 0. E quando eu fizer linha com coluna, eu vou ter 1 vezes A1, mais 1 vezes A2, 1. Então, o resultado disso aqui, os demais anulam, né? Porque tudo isso daqui é zero. Então, fica A1 mais A2, 1. Primeira linha com segunda coluna, primeira linha com terceira coluna, primeira linha com última coluna. Então, transformei essa primeira linha aqui na linha que é a soma da primeira com a segunda linha. Os demais elementos vão continuar da mesma forma. Então, o produto dessa matriz à esquerda aqui pela matriz A traduz a operação elementar, que é a soma entre duas linhas. Então, a gente traduziu aqui as três, né? Através aqui só dando uma ideia, não é de fato a prova, mas a gente traduziu as operações elementares a partir de produtos de matrizes. Então, o produto que a gente faz aqui é justamente pensa na matriz de identidade e faz a mesma operação. Então, se eu quero fazer uma operação que é a soma de linhas, linha I com linha J, eu somo linha I com linha J da identidade e multiplico pela minha matriz A, e eu vou ter como resultado dessa multiplicação justamente a operação elementar. Tanto a soma como o produto por escalar, como a permuta, a troca de linhas. Todas essas três operações podem ser traduzidas pelo produto, né, da matriz identidade modificada pela mesma operação elementar. Isso aqui, tá, vai dizer para a gente então que, na verdade, se eu tenho duas matrizes que são linhas equivalentes, tá, B é a linha equivalente a A, eu posso dizer que o B é o produto de uma matriz P pela matriz A, em que esse P aqui é o produto de matrizes elementares, né? Se para cada operação que eu faço sobre A, isso está correspondendo o produto por uma matriz elementar, na verdade, essa matriz P que aparece aqui justamente está traduzindo as sucessivas operações elementares que a gente está fazendo sobre A para poder chegar em P. Então, basicamente, essas matrizes elementares aqui servem para traduzir as operações elementares em termos de produtos de matrizes. Então, se B é equivalente a A gente escreve B como sendo o produto de uma matriz P vezes A, em que esse P aqui é o produto de um número finito de matrizes elementares.
cada fator desse produto aqui vai ser justamente a operação alimentar que a gente faz sobre A para chegar em B. Uma outra, agora já caminhando um pouco aqui para uma aplicação desses resultados, é que a gente tem que toda a matriz alimentar é invertível. A gente viu que uma matriz é invertível quando ela possui inversa à direita e à esquerda, ou seja, como você tem uma matriz que quando multiplicada por ela a gente resulta na identidade. Então a gente quer verificar aqui que toda matriz elementar é invertível. Então a gente quer encontrar uma inversa à direita e inversa à esquerda. Se a gente lembrar a definição, uma matriz elementar é uma matriz, né, que é obtida a partir de uma única operação elementar sobre a identidade. Então vamos denotar da seguinte forma. Ezinho A é justamente a ação de uma operação elementar E sobre a matriz A. Então, se eu pegar a matriz elementar E, então o que a gente tem aqui é resultado de uma ação de uma operação elementar sobre a identidade, para alguma operação elementar. Uma permuta de linhas, uma soma de linhas ou uma multiplicação por escalar. Se eu denotar por E menos 1 como sendo a operação inversa, ou seja, se eu somo a linha, eu subtraio, se eu multiplico, eu divido. Então, estou pensando na operação aqui inversa. Então, a gente tem que, se eu fazer a operação inversa sobre E, eu volto para a minha matriz I. Se para chegar em E eu faço uma operação sobre I, se eu faço a operação inversa em E, eu chego em I. Então, eu tenho que E menos 1E é igual à identidade. Mas a gente acabou de ver que toda operação elementar pode ser traduzida como um produto de matrizes, em que essa matriz que a gente multiplica aqui à esquerda é justamente a matriz que a gente faz a mesma operação. Então, a gente tem que, se eu denotar por E1 essa matriz, então E1 vezes E é igual à identidade. Essa matriz E1 aqui representa justamente a operação E menos 1 aplicada em E. Então, a gente tem E1 vezes E igual à identidade. Ou seja, aqui E1 é inversa à esquerda de E. Por outro lado, se eu sei que E a menos 1 aqui é a operação inversa, se eu aplicar a operação E sobre E1, eu também chego na identidade. O que é o mesmo de dizer que E vezes E1 é igual à identidade. Tá? Ou seja, aqui a gente tem uma igualdade, né? Que a gente multiplicando a esquerda da identidade e multiplicando a direita também da identidade. Isso aqui a gente está sempre partindo do princípio que essas operações aqui são inversas. Então, se eu aplico E a menos 1 para chegar de E para chegar na identidade, se eu aplicar E em E1, eu vou chegar justamente na identidade. Então, isso aqui significa que essa matriz E1 aqui é inversa da matriz E. Então, na verdade, toda matriz elementar é invertível. Bom, e para que a gente vai usar isso? É esse fato de que toda matriz elementar é invertível. Tá? Portanto, aqui ele é inverso justamente essa E1. A gente vai usar isso para dizer o seguinte. A gente vai chegar à conclusão de fato que usar isso para poder concluir que uma outra maneira da gente calcular a inversa de uma determinada matriz. Tá? A gente tem também aqui a seguinte coisa. A gente viu que se a gente tem uma matriz quadrada, ela é invertível se somente se o determinante é zero. Né? Uma outra maneira também, um outro resultado, uma outra caracterização de matrizes invertíveis é que uma matriz é invertível se somente se ela é linha equivalente à matriz de identidade. Então a gente vai escalonar a matriz, né? Fazer operações sobre as linhas, operações elementares, e a gente vai chegar na matriz de identidade. Se a gente consegue chegar na matriz de identidade, essa matriz é uma matriz invertível. Tá? Isso basicamente segue do seguinte raciocínio. Considere aqui a matriz R, que é a matriz linha reduzida à forma escada, equivalente a A. Pelo que a gente acabou de ver, como essa matriz é linha equivalente a A, é resultado de um determinado número de operações elementares sobre A. Então, cada operação dessa eu posso traduzir como um produto por uma matriz elementar. Então, tenho que R é um determinado número de operações elementares sobre A, ou seja, um determinado produto de um número de matrizes elementares. Então, tenho aqui que R é igual a EK menos 1, E2, E1. Bom, mas a gente acabou de ver que as matrizes elementares são todas invertíveis. Tá? Então, eu posso multiplicar aqui. Se eu multiplico, eu passo esse fator aqui para a esquerda.
né? Como eu sei que existe a inversa, desse lado de cá eu vou obter a identidade vezes A, e aqui eu vou ficar com esse produto. É 1 a menos 1, é 2 a menos 1, é K menos 1 a menos 1, é K a menos 1, vezes R é igual a A. Bom, mas a gente sabe aqui, está assumindo que a matriz A é uma matriz invertível. Se a matriz A é uma matriz invertível, então necessariamente essa matriz R também tem que ser invertível, porque o produto de matriz invertíveis é invertível. Se essa matriz aqui não fosse invertível, essa matriz A não poderia ser invertível. Então, esse fato aqui conclui para a gente que a matriz, se a matriz é invertível, então isso aqui também, a matriz R é invertível. Mas para que R seja invertível, como ela é uma matriz quadrada e a linha reduzida da forma escada, a única possibilidade que a gente tem para isso é que a matriz deve ser a matriz identidade. Então, primeiro aqui, com essa expressão aqui, a gente conclui que a matriz é invertível, R, né? A matriz é reduzida da forma escada, é R. Como a gente está aqui no caso que a matriz é quadrada de ordem M, essa matriz também aqui é quadrada de ordem M. E para ser linha reduzida da forma escada e quadrada, a única possibilidade que a gente tem é que ela tem que ser identidade. Então, se é invertível, ela é equivalente a identidade de ordem M. E se ela for linha equivalente, né, a identidade, então essa matriz aqui é identidade, a gente está dizendo que A é justamente esse produto aqui. E esse produto é invertível. Então aqui realmente é um se somente sim. É invertível se somente se é linha equivalente à identidade de ordem M. Bom, mas daí a gente tem pode tirar o seguinte fato. Tá? Então a gente concluiu lá que, olhando para essa expressão, a gente está dizendo que A é justamente, isso aqui é identidade, né? Ou seja, que se eu tenho que A é invertível, então eu posso escrever I como sendo esse produto aqui. E a gente já viu que as matrizes elementares são todas invertíveis. Então, na verdade, está dizendo o seguinte, que I é igual a esse produto dessas matrizes E, né, que são as matrizes elementares, por A. Daqui, a gente pode tirar justamente que, se esse produto aqui é igual à identidade, a matriz inversa de A é justamente o produto dessas matrizes aqui. Ou seja, o produto que a gente obtém das matrizes elementares, que correspondem justamente às operações elementares sobre A para chegar na matriz I. Então, para encontrar a inversa de uma matriz, a gente escalona a matriz A até chegar à identidade, e a gente vai aplicar as mesmas operações à matriz identidade e a gente vai chegar à inversa de A. Então, vamos voltar aqui ao nosso exemplo, tá? A primeira matriz lá que a gente já viu aqui, de fato que essa matriz A, ela é linha equivalente à identidade. Então, pelo que a gente acabou de provar aqui, de mostrar, isso significa que ela é invertível. Se é linha equivalente à identidade, é invertível. Bom, mas se ela é invertível, para a gente encontrar a inversa, mais uma vez, basta que a gente faça sobre a matriz identidade as mesmas operações que a gente fez sobre a matriz A para poder chegar, né, na linha reduzida da forma escada, que nesse caso é a identidade. Então, aqui, né, colocamos a matriz A e a gente já tem aqui as operações que a gente fez anteriormente para poder chegar na matriz identidade. Então, aqui o que a gente vai fazer de fato é pegar agora a matriz identidade e fazer essas mesmas operações. Tá? Então, fazendo essas mesmas operações, no final de todo o processo, que a gente vai chegar justamente na inversa da matriz A. Então, tenho aqui linha 1 mais linha 3. Linha 1 transforma em linha 1 mais linha 3. Então, fica com 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Linha 1 vezes meio. Então, tenho meio, 0, meio, 0, 1, 0, 0, 0, 1.
faço aqui linha 3 menos linha 1. Então, 0 menos meio, mantenho aqui a linha 1. Mantenho a linha 2. E a linha 3, 0 menos meio, 0 menos 0, 0. 1 menos meio, meio. Passo agora para fazer linha 2 mais linha 1. Linha 2 mais linha 1. Linha 2 mais linha 1. Eu vou ter aqui meio, 0, meio, meio, 1, meio. E, só relembrando aqui, menos meio, 0 e meio. Menos meio, 0 e meio. A outra transformação aqui, a outra operação elementar, foi transformar a linha 2 em 1/4 vezes linha 2. Então, mantenho linha 1. Linha 2, 1/8, 1/4, 1/8. E a linha 3 permanece da mesma forma, 0 e meio. Linha 3 agora eu vou multiplicar por menos meio. Então, vou ficar com aqui, primeira linha se mantém, segunda linha se mantém. E eu estou pegando a linha 3 e multiplicando por menos meio. Então, aqui eu vou ficar com 1/4, 0 e menos 1/4. Agora eu estou fazendo a operação que é linha 1 menos linha 2. Então, aqui agora eu vou ficar com 3/8 menos 1/4, 3/8. Meio menos 1/8 dá 3/8, meio menos 1/8 dá 3/8, e 0 menos 1/4 dá menos 1/4. E a linha 3, 2 e 3 permanece da mesma forma. 1/4, 0 e menos 1/4. E para finalizar agora, a gente vai trocar a linha 2 com a linha 3. 3/8, menos 1/4, 3/8, 1/4, 0 menos 1/4, e 1/8, 1/4 e 1/8. Então, essa matriz aqui é justamente a matriz inversa da matriz A. A menos 1 é 3/8, menos 1/4, 3/8, 1/4, 0, menos 1/4, 1/8, 1/4 e 1/8. Então, essa aqui é uma maneira da gente achar, de fato, a inversa de uma matriz A. Então, primeiro de tudo, ela tem que ser linha equivalente à identidade. Se ela é linha equivalente à identidade, é invertível. E sendo linha equivalente à identidade, a gente pode fazer as mesmas operações sobre a identidade para poder chegar à inversa da matriz